Ok, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje nós estamos recebendo aqui o vereador César João Sim. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Bom vê-lo. Tudo certinho? Tudo sob controle. Então, tá certo. Vereador, vamos falar um pouquinho do seu trabalho aqui no Parlamento. Existe, para quem não sabe, existe aqui a comissão as comissões legislativas permanentes. E os vereadores acabam, além do trabalho na tribuna, fazendo esse trabalho nas comissões legislativas permanentes. E o vereador César João Sim faz parte aí da Comissão de Educação. Como estão os trabalhos nesta importante comissão? É uma das tantas comissões que nós temos e uma das tantas tarefas que o vereador desenvolve, né? Eu tenho sempre colocado, e isso é unanimidade entre nós vereadores, que a nossa atividade ela trifurca-se, né, em representar, em legislar e fiscalizar. E nessa de legislar, não há apenas a presença do vereador em plenário para votar contra ou a favor. O processo legislativo segue uma tramitação bastante interessante e dentro dessa tramitação nós temos as comissões. Então, se um projeto ele é absolutamente inconstitucional, a comissão já detecta esta inconstitucionalidade e ele não vai para plenário. Mas essa comissão também tem a possibilidade, ou tem legitimidade, ou tem o poder de, às vezes, ainda que o parecer jurídico seja pela inconstitucionalidade, ela permitir que a discussão vá em plenário. Isso é muito bom, porque não radicaliza e, às vezes, um projeto que é considerado inconstitucional, ele acaba se transformando numa coisa muito boa para a sociedade. E o direito é uma evolução constante, ele não é estático. Então, aquilo que era inconstitucional ontem pode não ser mais constitucional hoje, e aquilo que era constitucional hoje pode ser inconstitucional amanhã. Tudo depende da lei. Então, é importante que haja essa versatilidade. Então, dentro desse contexto, o vereador tem essa atividade nas comissões. Vereador, além do seu trabalho como parlamentar, o senhor tem uma função que é ser líder do governo na Câmara. E como está sendo essa função? E é uma função fácil, é uma função difícil? E como é o trabalho que o senhor desempenha como líder do governo? Marcão, na vida nada é fácil, né? Você que dá dimensão. Eu tenho sempre colocado que um dos grandes segredos da vida não é você fazer aquilo que gosta, mas gostar daquilo que faz. Então é mais um desafio. Com a idade que eu tenho, com a possibilidade que tenho de estar tranquilo, de estar descansando, eu me sinto jovem, eu me renovo enfrentando esses desafios. Ser líder de governo, por melhor que seja o governo, não é fácil, porque você recebe as críticas da oposição. Aliás, a nossa oposição aqui em Blumenau, ela também tem que ser respeitada, é importante. O prefeito Napoleão reconhece a importância da oposição. Quando a oposição fiscaliza, as chances de errar diminuem. Não se pode questionar essa grandeza da oposição, né? Nós tivemos governos aqui em Blumenau que pecaram por falta de oposição, ou porque a oposição não conseguiu fazer aquilo que gostaria de fazer. Então, é um desafio, mas eu acredito no governo Napoleão Bernardes, não o defendo por questões políticas, defendo por princípios. Ele foi meu aluno, né? Acredito que ele está fazendo uma boa administração, as obras estão pipocando em toda a cidade, né? É um governo transparente, é um governo que tem demonstrado um interesse muito grande em administrar com a comunidade, são as parcerias, né? E um exemplo típico da parceria é agora o setor 4 da Vila Germânica, são quase 10 milhões investidos pela iniciativa privada, né, numa construção em que alguém pensa que vai ser mais o elefante branco, não, vai ser colocada à disposição da comunidade. Então, dentro desse contexto, é um desafio que me realiza, é um desafio que me faz me sentir importante, é um desafio também em que o meu eleitor gosta. O eleitor não gosta de ter um líder que seja como diz o meu irmão antigano, frouxo. Tem que enfrentar, tem que botar a cara para bater, tem que dizer a que veio. Então, não deixa de ser um desafio importante na vida de qualquer vereador. E eu tenho orgulho de ser líder do governo Napoleão Bernardes. Você vai ver só, Marcão, um professor
ser líder do seu aluno. É uma coisa bonita, é uma coisa gostosa. Quer dizer, você é líder de uma administração, você é líder de um governo que é responsável, né, por todos os blumenauenses. Não deixa de ser um orgulho, e eu tenho orgulho de exercer essa atividade. E a ideia e a missão do líder do governo também é receber, né, todas as reivindicações dos parlamentares que vêm, logicamente, através da comunidade e também levar ao próprio executivo. Né? Exatamente, mas mais do que isso, Marcão, é ser um elo, é tentar aproximar o legislativo do executivo, né? É tentar aproximar, por quê? Se nós temos um legislativo forte, um executivo forte, se o legislativo e o executivo trabalham num único sentido, ou seja, de ajudar a comunidade, aliás, a política, né, é a arte de fazer as pessoas felizes. Eu acho que quem ganha é a comunidade. Sem dúvida nenhuma, a comunidade sai beneficiada com toda essa conjuntura. Então, essa aproximação é aquilo que eu tenho sempre tentado fazer, ou seja, mesmo considerada a oposição. Às vezes você ouve uma crítica da oposição e que tem lógica, tem fundamento, né? Às vezes dá vontade de pedir desculpa para a comunidade quando a oposição faz uma crítica, né? Agora, toda cidade tem buraco nas ruas, toda cidade tem problema de calçamento, toda cidade tem problema de infraestrutura, toda cidade tem os seus problemas. Então nós temos que fazer com que esses problemas sejam tolhidos, diminuídos, no sentido de que nós nos aproximemos de um ideal de cidadania e de justiça social. Qual é esse ideal? Não sei. A cidadania, a justiça social é que nem o amor. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você ama, mais você quer xeretar quem você ama. Quanto mais fé você tem, mais você quer se aproximar do seu líder religioso. Assim é a cidadania e assim é a justiça social. E é assim que a gente tenta caminhar, no sentido de fazer pelo blumenauense aquilo que ele merece no seu mínimo possível e imaginável. E como é essa relação do executivo com o legislativo? É ótima. É ótima. O relacionamento do executivo e legislativo dentro do respeito mútuo, né? Não há interferência, há uma independência que eu, como vereador, não abriria mão, né? O prefeito não interfere no legislativo e o legislativo não interfere no prefeito, né? Dois segmentos que são representativos, que caminham paralelamente, mas com independência. Para quê? Para que eles possam buscar o bem-estar da comunidade. Vereador César Joãozinho, o senhor apresentou um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores que trata aí do programa do silêncio urbano. Hoje, se as pessoas fizerem barulho nas suas residências num determinado horário e for um barulho insistente, pode-se chamar a polícia. Antes não podia chamar a polícia dificilmente iria atender. Hoje, através de um projeto, de uma lei, que agora é de sua autoria, né, podemos dizer assim, a polícia pode ir lá e tentar resolver esse problema de vizinho. O senhor tem fiscalizado? Essa é uma lei que pegou, porque às vezes tem lei que não pega, né? O programa de silêncio urbano pegou aqui em Blumenau? Pegou. E pegou por quê, Marcão? Pegou porque o povo é sério. Pegou porque o povo é educado. Aliás, tem um filósofo do passado que escreveu um livro, que foi a República, Platão. Ele disse que se uma sociedade tivesse educação, ela podia abrir mão de todas as leis, né? Isso é bíblico também. Foi Cristo, quando passou pela terra, disse, né, que se nós tivéssemos amor ao próximo, esse seria o grande mandamento, depois, evidentemente, daquele de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se tiver educação, a coisa está resolvida. E é importante, Marcão, é inacreditável, isso é uma questão sociológica. Antes mesmo da lei entrar em vigor, ela já tinha alcançado o seu efeito. As reclamações diminuíram e vão diminuir cada vez mais. E nós vamos ter o silêncio que nós merecemos. Graças à lei, não. Graças à educação de um povo. Antes estava liberado. Todo mundo achava que podia fazer barulho. Quando houve, né, uma repulsa, quando houve uma contrariedade a esse barulho, as pessoas começaram a pensar, não, mas espera aí, então eu não tenho o direito de fazer o barulho que eu quero. Eu tenho o direito de fazer barulho até onde começa o direito ao silêncio do meu vizinho. Isso é uma coisa sensacional. Não precisa da lei do psil. Precisou só apenas que a discussão da lei do psil levasse o povo a se conscientizar. Isso é maravilhoso. Nós temos que aplaudir. E daqui para frente, Marcão, daqui para frente, quem for pego fazendo barulho vai ser ridicularizado. E eu estou na expectativa
para saber quem é o primeiro blumenauense que vai ser multado. Com certeza ele vai sair na capa do Santa. Porque o Santa deu uma cobertura espetacular para esse assunto. A imprensa como um todo deu uma cobertura, todos os canais de televisão, foi sensacional. Por quê? Porque sentiu que a sociedade estava se envolvendo. Então, eu tenho certeza absoluta que o primeiro blumenauense que for multado vai ser ridicularizado. O que é isso? Isso é controle social. O cidadão que quiser fazer barulho, ele não vai se sentir bem, porque a maioria não quer o barulho. A maioria tolera o barulho, desde que esse barulho não interfira no sossego e na tranquilidade da vida dele. E sossego é qualidade de vida. Para quem ainda não entendeu o projeto, na prática, como é que ele funciona? Bom, a pessoa agora liga para a Polícia Militar se faz presente com toda a liberdade, inclusive de lavrar um auto naquilo que ela constatar e lavrar o auto naquilo que ela ouvir. Então, é o senso comum. Muita gente criticou esse senso comum, mas o senso comum que serve para você levar uma notificação é o mesmo senso comum que te permite fazer a defesa. Eu posso ser teu vizinho e ser estressado. Eu posso ser intolerante a qualquer barulho. E isso não é normal, você tem que ter uma certa tolerância. Então, eu chamo a Polícia Militar usa o bom senso para te multar. Mas esse bom senso pode ser usado para ti, para tu fazer a defesa. Então, isso é sensacional. Eu acho que essa lei é a lei, né, dessa legislatura, é a lei do blumenauense, é a lei da Polícia Militar, é a lei do Executivo, é a lei do Legislativo. Por quê? Porque todos se envolveram. E aqui, Marcão, tem uma coisa sensacional, e eu tenho orgulho de dizer isso. A Polícia Militar podia ter dito, vereador, nós não damos conta do recado. Vereador, nós temos muitas outras coisas a fazer. Vereador, não há a menor possibilidade. A Polícia Militar disse, faça-se uma lei e nós vamos cumprir. E por que a lei? Porque havia uma lacuna, havia um vácuo, né? Ou seja, não existia lei para punir administrativamente quem promovesse barulho, quem provocasse, né, o sossego, não respeitasse o sossego alheio. Nós tínhamos legislação penal, nós tínhamos leis que punem as empresas, mas nós não tínhamos leis que puniam as pessoas no sentido de proibir essas manifestações. Então, essa lei propiciou à Polícia Militar a possibilidade de reprimir essas atitudes via administrativa. Nós não interferimos na legislação criminal. Quando esse projeto chegou em Florianópolis, para o Comando Geral, foi sensacional, né? O comandante disse, para aí, vocês querem mudar o Código Penal? Não vou assinar isso. Aí começou o trabalho de explicar para ele. Hoje ele é o grande defensor do projeto, porque a questão é eminentemente administrativa. E, Marcão, lei se cumpre quando a sociedade quer cumprir. Vou repetir, lei se cumpre quando a sociedade quer cumprir. Porque quando a sociedade não quer cumprir, não adianta ter lei, mesmo que as punições sejam graves. Nós temos exemplos aí, né? Para qualquer atitude que implique infração penal, crime ou contravenção penal, existe uma punição. E às vezes punições gravíssimas. Isso impede a criminalidade? Não. Então é uma questão de controle social, é uma questão de educação e a lei do PSIL encampou tudo isso. Tem que fazer um estudo, Marcão. Tem que fazer um estudo sociológico. Vou pedir para a FURB fazer a respeito da lei do PSIL. Por que que uma lei, antes de entrar em vigor, ela alcança o seu objetivo? E alguém, que agora não lembro o nome, é pena para fazer uma homenagem ao advogado, ele disse que tem leis que têm o poder de educar e não de punir. E a lei do PSIL tem poder de punir, mas ela alcançou o seu objetivo, vai continuar alcançando através, né, da educação. Agora, aqui vem também uma coisa muito importante, que é o blumenauense, que é educado, que é um povo que sabe até onde pode ir. Repito, mas como é que antes estava bagunçado? Porque o povo achava que todo mundo podia fazer bagunça, que não tinha como punir. E agora não, existe o regramento, né? Tanto é verdade. Não sei se o que eu vou dizer agora é certo. Acho que até agora ninguém foi multado. Isso não é sensacional? Isso não é espetacular? E vejam na Polícia Militar o declínio que nós tivemos em relação às reclamações contra a perturbação do sossego alheio. Isso é importante? É. O meu sossego alheio pode ser a melhor coisa que eu quero na vida. Trabalhei a vida toda, estou agora falando em nome dos aposentados, né? Quero descansar, tenho esse direito. Então, ele é importante para mim. Agora, na medida em que a Polícia Militar deixa de perder tempo com isso que é importante para mim, ela pode estar cuidando de coisas não mais importantes, mas muito mais graves. Tá, vereador, o senhor tem se pronunciado de uma forma muito clara na tribuna.
Quando o senhor vai para a tribuna defender um posicionamento, é muito claro, todos conseguem entender o seu posicionamento. E o senhor foi para a tribuna, mesmo sendo líder do governo na Câmara, e defendeu um posicionamento. O senhor é contra a Guarda Armada em Blumenau. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador César João Sim, líder do governo na Câmara. É um minuto só, já voltamos. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador César João Sim, que é líder do governo na Câmara. Vereador, o senhor posicionou-se contra a criação de uma guarda armada aqui na cidade de Blumenau. Já existe todo um estudo nesse sentido, inclusive o próprio programa de governo do então candidato Napoleão Bernardes, hoje prefeito, era de se instituir a guarda municipal e o senhor já posicionou-se contra a guarda armada. Por quê? Bom, primeiro deixa eu fazer uma reclamação, estou frustrado, né? Você não tocou na minha boina. Eu ia falar no começo do programa. Uma homenagem aos italianos, né? Certo. Estamos vivendo aí a Meus Centrais, né? Agora a Festa Itália, essa coisa toda. Marcão, você colocou uma coisa importante quando encerrou o primeiro bloco, né? O vereador tem que ter posição. Certo ou errado, ele tem que ter posição. O povo não gosta do Maria vai com as outras. Tem que ter posição, né? E nós temos aqui, a maioria dos vereadores, todos têm posição. Até os da oposição, tem posição. É isso que o povo quer. Então, aqui é um exemplo de que o executivo não interfere no legislativo. Eu sou líder do governo, mas não perco a minha capacidade de opinar. Eu não estou abrindo mão da minha liberdade. Eu não estou abrindo mão da minha independência. E a Guarda Municipal Armada, da forma como ela está sendo proposta, é um sacrifício ao blumenense. Primeiro, não é responsabilidade nossa. Vamos deixar de hipocrisia. Vamos deixar a responsabilidade pela segurança, por combater a criminalidade, é constitucional, está no artigo 144 da Constituição Federal, e é do Estado, não é do município. O município pode ajudar? Pode. Então, a Guarda Municipal Armada, como está sendo criada, preste atenção para que eu vou dizer, não vai resolver o problema da criminalidade. O problema da criminalidade é muito mais sério, é muito mais profundo, ele é estrutural, é uma questão de controle social. Não há absolutamente possibilidade nenhuma, de guarda nenhuma, de polícia nenhuma, acabar com a criminalidade. Enquanto os nossos filhos saírem de casa sem ter a noção do que é certo e o que é errado, sem saber o que é justo e o que é injusto, não há polícia que dê jeito. Quem sai de casa sem esse conceito não vai respeitar o professor. Quem não respeita o professor, não respeita o pastor, não respeita o padre. E aí nós vamos desmontar aquilo que nós tínhamos antigamente, o controle social exercido pela família, pela escola e pela igreja. A minha professora era a minha rainha, o padre vigário lá da minha terra, São João Batista, era o meu rei. E meu rei e minha rainha eram o meu pai e a minha mãe. Você lembra da época que um olhar do papai e da mamãe fazia a gente se borrar todo? Você lembra da época em que tinha que andar na linha? Isso acabou. Então, como é que a sociedade tem legitimidade para exigir que o poder público, né, faça a sua parte quando não faz a dela? Marcão, blumenauense, anote, se continuar assim, nós vamos ter daqui a pouco a necessidade de um policial para cada cidadão. O senhor é contra a Guarda Armada ou o senhor é contra a Guarda Municipal como um todo? Eu sou contra que se crie mais um órgão dentro desse contexto quando não é prioridade. É necessidade, mas não é prioridade. Nós temos outras prioridades. Então, a resposta que tem que ser buscada é a seguinte: o que vai fazer a Guarda Municipal Armada? Não vai combater a criminalidade. E quanto vai custar a Guarda Municipal Armada? Nós temos que fazer audiências públicas, nós temos que colocar para a comunidade o que vai fazer a Guarda, quanto vai custar essa Guarda. Eu tenho certeza que a sociedade vai deixar de exigir a Guarda Municipal Armada para exigir do governo do Estado que cumpra a sua função constitucional e nos dê mais segurança.
O que vai fazer a Guarda Armada, Marcão? A Guarda Municipal tem papel importante e pode ajudar na manutenção da ordem pública. Tudo bem, é correto. Ela servirá para desafogar o trabalho da Polícia Militar, ajudando em ocorrências mais simples. A Guarda atuará em 3 áreas diferentes: parques e praças, terminais urbanos e rondas escolares. Outra função será de atuar nos centros de operações e monitoramento por câmeras, para que os policiais militares possam atender ocorrências mais graves. Onde é que está a segurança? Então, a Guarda Municipal Armada não vai atender a sua expectativa, a minha expectativa de nós termos mais segurança, de nós termos mais tranquilidade, de nós voltarmos à época de deixar nossa casa aberta. Não vai. É isso que eu quero colocar. Então, da forma como a Guarda Municipal Armada está sendo proposta, eu sou contra, vou votar contra. Por quê? Porque ela não vem atender a expectativa nossa de mais segurança. E ainda que ela viesse para combater a criminalidade, ainda assim eu seria contra. Por quê? Não estou dizendo que a segurança não é prioridade, mas nós temos outras prioridades. Tem O senhor acredita que o Executivo não tem condições de manter financeiramente a estrutura de uma Guarda Armada? Não é o Executivo, somos nós. O Executivo somos nós. O prefeito somos nós, a Prefeitura é nós. Nós não temos condições, né, de arcar com essa consequência, de bancar mais essa despesa. Eu quero saber quanto é que vai custar uma Guarda Armada com 100 policiais armados. Quanto é que vai custar isso? E exatamente o que eles vão fazer. Tem uma coisa aqui, né, do Walter Ostermann que precisa ser lida. Aqui, ó. Então, antes de cogitar a criação de uma terceira força, que ele fala de Polícia Civil e Militar, né, que se equipe as duas. O cobertor é tão curto que durante a temporada de verão, policiais de várias regiões de Santa Catarina são deslocados temporariamente para o litoral, o que beira o absurdo. É equipar o que nós temos. Nós temos 2 polícias que são exemplo. Nós temos 2 polícias militar e civil que fazem milagre. Nós temos 2 polícias que se desdobram. Nós temos 2 polícias que se multiplicam. Por que não apoiar essas polícias? Por que nós vamos criar uma forma de concorrer com aquilo que já existe, e aquilo que existe tem dado um banho de competência e de capacidade? Quanto tempo, Marcão, não se ouve mais falar de corrupção na Polícia Civil e na Polícia Militar? Nós temos que acreditar na nossa Polícia Civil e na nossa Polícia Militar e buscar que elas sejam instrumentalizadas. E outra, a criação da Guarda Municipal Armada vai surtir efeito, no mínimo, dentro de 3 anos, até montar, até dar curso, até preparar. Então, vamos investir na Polícia Militar. Tem uma coisa aqui interessante, né? Certo. Então, ajudar no monitoramento das câmeras da cidade. Você não precisa ser Guarda Municipal Armada. Bota um servidor treinado lá, ele vai fazer. Então, essa sua ideia de fazer audiências públicas para discutir esse assunto será levado ao prefeito? Vai ser levado. Não, aliás, o Marcelo Churubi, ele tem que tirar o chapéu para ele está fazendo o seu trabalho, ele está montando tudo aquilo que tem que ser montado, está fazendo aquilo que teria que ser feito para a sociedade não dizer, não saiu por culpa do prefeito ou por culpa do secretário. Agora, não vai sair, eu tenho certeza, porque a sociedade vai entender que é um tiro no pé. Só por isso. Então, né, nesse sentido, a sociedade tem que ser chamada para 2 vertentes. A primeira, o que vai fazer a polícia, a Guarda Municipal Armada e quanto vai custar esta Guarda Municipal Armada. Eu tenho certeza que o secretário Marcelo Churubi vai disponibilizar para a sociedade todas essas informações. Isso é tão bem feito que o prefeito podia fazê-lo via decreto. Vai mandar para a Câmara de Vereadores. O secretário Marcelo Churubi vai mandar para a Câmara de Vereadores, porque na Câmara vai ser discutido. A sociedade vai participar, nós vamos fazer as audiências públicas e é possível que eu me convença. E eu sou versátil, eu sou honesto. Nesse aspecto, a minha consciência, com a consciência daquelas pessoas que confiam em mim. Se me convencerem de que a Guarda Municipal Armada vai dar mais segurança para mim, mais segurança para você, mais segurança para o blumenauense, eu voto a favor. Agora, da forma como ela está vindo, ela não vai resolver o nosso problema. Tem mais um tempinho? Bem rapidinho, que eu quero fazer a última pergunta aqui. A questão do controle social começou lá no Cesare Lombroso, né, que é do criminoso nato.
Ele disse, esse italiano disse, que todos nós temos uma predisposição à criminalidade. Aí veio o Enrico Ferri, que disse, não, o Lombroso está correto. Agora, o cidadão, mesmo com disposição ao crime, se ele viver numa sociedade controlada, ele vai passar a vida toda sem cometer um único delito. E esse controle social falado pelo Enrico Ferri não é o controle social da polícia, é o controle social meu como pai, do senhor como pai, da família, da escola, da igreja. Repito, para encerrar, ou nós voltamos, ou nós resgatamos a família de antigamente, ou estará tudo perdido. Não é a polícia militar, não é a polícia civil, não é a guarda municipal armada que vai resolver o problema da segurança. O problema da segurança começa em casa. Você não pode mandar o seu filho para a escola quando ele não é educado. Aí a escola não pode ensinar. Bom, só para encerrar, denúncias de corrupção no governo federal, nós temos aí o Petrolão que está sendo investigado pela própria Polícia Federal. Qual é a avaliação que o senhor faz rapidamente do governo Dilma, que está no seu primeiro ano desse segundo mandato? Eu acho que a responsabilidade não é só dela, não. Isso é uma coisa arraigada no país. O país sempre foi corrupto. O país sempre foi corrupto. Agora, a corrupção não está exclusivamente numa pessoa, Dilma. A corrupção está no contexto. A corrupção está no Congresso. E esse Congresso não tem legitimidade, não tem moral para cobrar absolutamente nada da presidente. Esse Congresso é que é o responsável por tudo. Então, acho que a presidente deve algumas explicações. Agora, sou contra impeachment. Como é que você vai fazer um impeachment de alguém que você votou há 6 meses atrás? Por que você não tirou essa possibilidade na urna? Então, ela foi referendada na urna. Essa legitimidade que ela ganhou não pode ser tirada por uma questão momentânea no tapetão. Não é assim que se resolve as coisas. Vamos sentar, vamos conversar, vamos combater a corrupção. Agora, no combate à corrupção, nós temos que tirar o chapéu, né? E nós vamos ter o Brasil que nós merecemos, Marcão, você que é blumenense, por causa da internet. A internet está possibilitando a investigação, está revolucionando o mundo. Você aperta numa tecla, você sabe tudo a respeito de determinada pessoa. E aí, com a credibilidade da nossa Polícia Federal, do nosso Ministério Público Federal, Estadual, do nosso Judiciário, nós vamos ter um dia o Brasil que nós merecemos, né? E se nós não merecemos o Brasil de hoje, essa culpa não é só da Dilma. Essa culpa é de nós todos, é de todos os brasileiros, principalmente do segmento político. Tá certo, vereador. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Conversamos no Fala de hoje com o vereador César João Sim. Fala, fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.